Bem, amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os amados que nós estamos, como vocês sabem, expondo a primeira epístola do apóstolo Pedro. E eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor nesta epístola, capítulo 1. Nós vamos ler e expor essa carta a partir do verso 13 até o verso 20. Pode ser que em algumas ocasiões você pense, eu acho que ele já falou a respeito disso, mas a intenção é esta mesmo, porque alguns conceitos aqui que eu quero reforçar com os amados. Então nós vimos na última mensagem um pouco de algumas coisas que vamos expor aqui, mas para que a mensagem, vamos dizer assim, fique mais consolidada, eu penso que às vezes é bom, é importante a gente reforçar, certo? Então vamos ler a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 até o verso 20. Eu vou ler de acordo com a projeção aqui, para ficar bem certinho com o que vocês vão acompanhando, tá bom? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te bendizer, porque a tua graça nos atraiu até a tua santa e gloriosa presença. Nós somos pequenos, falhos, pecadores, mas temos um coração humilde e quebrantado para te ofertar nessa noite. Um coração que se quebranta diante da tua presença, porque diante de ti, Senhor, quem pode se exaltar? Tu és o Rei dos Reis, o soberano dentre todos os soberanos da terra. Governas absoluto em teu reino. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Sonda e conhece, ó Deus, o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque confio na tua palavra, porque amo a tua lei. Nela, Senhor, estão contidas as palavras de vida eterna. E enquanto estivermos estudando a tua palavra, lendo a tua palavra, que sejamos santificados na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Que o teu povo que aqui se encontra possa verdadeiramente, Senhor Jesus, não só sentir, não só ser tocado, mas sobretudo firmar compromisso com a tua palavra, firmar compromisso com o Senhor,
Pois não adianta, Senhor, sentirmos coisas extraordinárias, vermos coisas extraordinárias, se não estivermos firmados na Tua palavra. Não adianta emocionalismo se não estivermos firmados na Tua palavra. Por isso, Senhor, ensina-nos a Tua lei. Põe a Tua palavra em nosso coração, para que sejamos verdadeiramente redimidos da nossa vã maneira de viver. Que vivamos para o Senhor e para a sua glória, que expressemos de todo o coração e de todo o temor o nosso amor por Ti, ó Pai. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Amém. Graças a Deus. Bem, amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os amados, que nós estamos, como vocês sabem, expondo a primeira epístola do apóstolo Pedro. E eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor nesta epístola, capítulo 1. Nós vamos ler e expor essa carta a partir do verso 13 até o verso 20. Pode ser que em algumas ocasiões você pense, eu acho que ele já falou a respeito disso, mas a intenção é esta mesmo, porque alguns conceitos aqui que eu quero reforçar com os amados. Então nós vimos na última mensagem um pouco de algumas coisas que vamos expor aqui, mas para que a mensagem, vamos dizer assim, fique mais consolidada, eu penso que às vezes é bom, é importante a gente reforçar, certo? Então vamos ler a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 até o verso 20. Eu vou ler de acordo com a projeção aqui, para ficar bem certinho com o que vocês vão acompanhando, tá bom? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te bendizer, porque a tua graça nos atraiu até a tua santa e gloriosa presença. Nós somos pequenos, falhos, pecadores, mas temos um coração humilde e quebrantado para te ofertar nessa noite. Um coração que se quebranta diante da tua presença, porque diante de ti, Senhor, quem pode se exaltar? Tu és o Rei dos Reis, o soberano dentre todos os soberanos da terra. Governas absoluto em teu reino. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Sonda e conhece, ó Deus, o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno, porque confio na tua palavra, porque amo a tua lei. Nela, Senhor, estão contidas as palavras de vida eterna. E enquanto estivermos estudando a tua palavra, lendo a tua palavra, que sejamos santificados na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Que o teu povo que aqui se encontra possa verdadeiramente, Senhor Jesus, não só sentir, não só ser tocado, mas, sobretudo, firmar compromisso com a tua palavra, firmar compromisso com o Senhor. Pois não adianta, Senhor, sentirmos coisas extraordinárias, vermos coisas extraordinárias, se não estivermos firmados na tua palavra. Não adianta emocionalismo se não estivermos firmados na tua palavra. Por isso, Senhor, ensina-nos a tua lei. Põe a tua palavra em nosso coração, para que sejamos verdadeiramente redimidos da nossa vã maneira de viver. Que vivamos para o Senhor e para a sua glória, que expressemos de todo o coração e de todo o temor o nosso amor por ti, ó Pai. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, até aqui nós temos visto algumas coisas que Pedro tem nos ensinado aqui, que o apóstolo Pedro tem nos ensinado. Nós vimos, por exemplo, a doutrina da eleição, porque cada crente foi eleito para a obediência em Jesus Cristo e para a propagação da sua palavra. A doutrina da eleição é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Eu e você fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E para que fomos eleitos? Pergunto. Para a obediência, para a santificação, para a pregação da palavra de Deus. Muitos tropeçam na doutrina da eleição, achando que foram eleitos apenas para herdarem os céus. Mas herdar os céus, na verdade, é mera consequência daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Ele nos redimiu da nossa vã maneira de viver. Ele tratou conosco. Ele nos purificou e nós fomos eleitos para viver para Ele. Não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para Ele. E viver para Cristo Jesus, você há de concordar, que significa dizer que haverá muitas renúncias na minha vida. Hoje pela manhã, quando fui acordar Lucas para vir para a igreja, Clarinha está dodói, e Flávia teve que ficar com ela para cuidar dela, então fui acordar Lucas, e aí ele fez uma carinha bem, como queria ficar mais na cama, ali, não, como queria, meu coração de pai quase dizia assim, filho, fique, aí todo mundo vai ficar em casa, fique. E aí depois eu olhei para ele e disse assim, filho, esta é a sua expressão, o seu sacrifício de amor pelo Senhor. Faça isso pelo Senhor, não faça por mim. Se você ama o Senhor, faça esse sacrifício pelo Senhor. E parece que a coisa funcionou. Ele se levantou rapidamente, foi tomar banho, quando eu voltei ele já estava praticamente pronto. O que nós estamos querendo dizer para vocês é que nós devemos caminhar da forma digna. Nós fomos chamados para uma obra santa, mais exaltada do que qualquer outra obra que você possa pensar aqui na terra. Alguns pensam que serem embaixadores do governo brasileiro, ou talvez de algum outro governo em outro país, seria uma nobre missão. Mas eu digo, e não tenho dúvida no meu coração, cada crente carrega consigo uma missão muito superior à de qualquer outro embaixador terreno. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo.
Não foi pouca coisa que o Senhor depositou sobre as nossas mãos. Você é embaixador do Senhor. Onde quer que você vai, ou onde quer que você vá, você leva o bom nome de Jesus. Nós vimos também a doutrina da regeneração, pois a morte e ressurreição de Jesus nos concedeu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, o novo nascimento falado em João capítulo 3. Pedro também fala um pouco dessa doutrina aqui, do novo nascimento, da nova vida que temos em Cristo Jesus. Vimos também como a herança do crente. O que é que o crente herda da parte de Cristo, da parte de Deus? E essa herança, ela é imperecível, ela é imaculável, ela não perde o seu valor, porque ela não está restrita, ela não está adstrita, ela não está subordinada às coisas desta vida. Por mais rico que o homem possa ser, ele certamente irá morrer. E toda a sua riqueza de nada valerá naquele dia, de quando a morte chegar diante dele e cumprir o desígnio do qual Deus determinou. Então a herança que recebemos da parte de Deus é uma herança que não perece. Tem um cântico que, acho que é do Esteves Jacinto, ele diz assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. Conhece o cântico? A nossa herança é imperecível, é imaculável e não perde o seu valor. Nós vimos também como esta herança deve ser a verdadeira alegria e exultação do crente. Veja, quando Deus nos concede alguma coisa material, eu não estou dizendo que é errado você se alegrar. Aqueles que querem adquirir uma casa e batalham e compram esta casa, devem dar glórias a Deus, sim. Devem agradecer a Deus, sim. Mas a verdadeira alegria está para além destas coisas. Recentemente nós trocamos de carro, vocês sabem. E eu percebi que Lucas e Clarinha, né, estavam muito eufóricos com o novo carro, né? Muito animados. E eu olhei para eles e tive que dizer, né? Eu sei que são crianças ainda e a gente dá esse desconto, mas eu tive que dizer, isto é só um objeto. Deus dá, Deus toma, vem e vai. O que tem valor de fato são as coisas eternas de Deus. Por mais que eu ame meus filhos, por mais que eu ame minha esposa, por mais que eu ame cada um de vocês, mesmo assim, eu devo ter um amor maior e mais sincero pelo Senhor, o meu Deus. E assim também tem que ser você. Por mais que você ame seu filho, por mais que você ame seu marido, por mais que você goste das coisas que Deus lhe concedeu, o amor maior sempre é pelo Senhor. E quem ama mais também sacrifica mais. Qual mãe não passa a noite acordada quando o filho está doente? Por quê? Porque ama, porque é a obrigação. Quem ama também sacrifica. Pedro também demonstra aqui como as aflições comprovam o nosso amor a Cristo. Ele diz que vocês não o viram, mas mesmo assim vocês permanecem firmes nele, apesar das aflições, das dificuldades, e permanecer em Cristo apesar das aflições significa dizer que isto é uma expressão de amor ao Senhor. Como é que nós expressamos que amamos a Cristo Jesus? É quando simplesmente vimos a igreja, levantamos as nossas mãos e damos glórias a Ele. Ou talvez quando de alguma forma nós somos abençoados e dizemos glórias ao Senhor, obrigado Senhor. Não, é na aflição, é na tribulação, é na angústia que quando a nossa fé é provada, que quando tudo ao nosso redor está dizendo desista, abandone o Senhor, abandona o teu Deus e morre. Nós olhamos para Ele e dizemos, eu te amo, Senhor. Podemos dizer talvez como Jó, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Ou talvez como Pedro disse, para quem iremos, Senhor?
Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro também demonstra que o verdadeiro fervor espiritual, escuta isso aqui, o verdadeiro fervor espiritual não está subordinado às experiências sobrenaturais ou às afeições sentimentais. Antes, está ligado à obediência e o compromisso com a palavra de Deus. Pois os mesmos profetas que pelo Espírito falaram sobre o Messias também investigaram cuidadosamente as Escrituras. Veja, as afeições espirituais são boas, são importantes. O gozo que você sente no coração, a emoção que toma conta das nossas vidas, talvez no momento em que estamos orando, ou quando estamos cantando louvores ao Senhor. Algumas vezes, quando a palavra é ministrada e a gente sente que Deus está falando conosco e nós nos afeiçoamos a isto, sentimos estas afeições, isto é importante, isto é bom. Mas eu quero dizer que o verdadeiro fervor espiritual não está subordinado a estas coisas, ao sentir. Não está. Muito pelo contrário. O nosso coração é enganoso. Os nossos sentimentos, acho que foi o Rudinho que falou aqui, os nossos sentimentos são enganosos, variam. O nosso fervor espiritual é exatamente comprovado quando nós mantemos a nossa constância no Senhor. Apesar dos pesares, apesar de todas as adversidades, mantemos a nossa constância no Senhor. Louvando, bendizendo, glorificando, pregando a sua palavra, obedecendo aos seus mandamentos. Isto é fervor espiritual. Deus pode derramar o seu Espírito aqui e haver um gozo extraordinário nos nossos corações. Igrejas pentecostais e neopentecostais buscam isto como se fosse o verdadeiro fervor espiritual. Mas Pedro comprova aqui que isto não é o verdadeiro fervor espiritual. O verdadeiro fervor espiritual é estar firmado no Senhor. É estar com Cristo. Veja, a título de introdução ainda, eu quero dizer para vocês que nós vivemos num mundo onde os valores masculinos têm caído gradativamente, ou melhor dizendo, assustadoramente. Valores masculinos. Em detrimento a esses valores masculinos que são suprimidos, há um crescimento dos valores femininos. Quando você estuda teologia ou filosofia ou qualquer outra ciência sobre a racionalidade humana, ou que passe pela metafísica, a gente vê ali que a razão, por exemplo, é um atributo masculino. Que as emoções, as paixões, normalmente são atributos femininos. E as igrejas buscam viver esses atributos femininos, porque claramente há uma crise de masculinidade. Estávamos falando nisto, não sei se foi na quinta-feira ou se foi hoje pela manhã, há uma crise de masculinidade. Homens precisam ser homens. Quando o Senhor chamou Josué, disse: agora sê homem, porque tu irás fazer esse povo herdar esta terra. Seja forte e corajoso. Então, o que nós precisamos aqui, e o que nós carecemos como igreja do Senhor, como crentes, não é simplesmente suprimir a racionalidade em detrimento das emoções, mas é que, na verdade, haja um equilíbrio. Que sentamos estas emoções, sim, é bom. Mas que, sobretudo, haja uma racionalidade, uma fé que raciocina, uma fé inabalável. Uma fé que não está firmada nos sentimentos. Uma fé que não está firmada nas coisas que eu sinto simplesmente, porque meus sentimentos são enganosos e variam. Hoje eu estou bem-humorado, amanhã talvez nem tanto. Mas nós precisamos de uma fé e buscar esta fé como centro de um fervor espiritual, uma fé inabalável, que aconteça o que acontecer, saibamos que Deus está no controle. Que todas as coisas estão debaixo da sua autoridade.
que a minha vida está no controle e nas mãos do Todo-Poderoso. Pedro também nos diz, agora, estejam com a mente preparada. Veja, ele não coloca aqui, estejam buscando as afeições espirituais, apesar de serem importantes. Ele não coloca aqui o verdadeiro fervor espiritual como coisas sobrenaturais que devamos buscar. Sonhos, visões, revelações, falar em outras línguas, ou profetizar. Ele não coloca isto como o verdadeiro fervor espiritual. O que é o verdadeiro fervor espiritual? Segundo o apóstolo Pedro, é estar firmado no Senhor, com a mente preparada, prontos para agir, alertas, e colocando a nossa esperança, sobretudo, na graça. Ora, vocês que, segundo a vontade de Deus, foram eleitos para obedecerem ao Senhor e Mestre de suas vidas, estejam preparados. E preparados para quê, exatamente? Para que este preparo é necessário? Qual o motivo de estarmos preparados? Porque os ataques à fé cristã, escute o que eu vou dizer aqui agora. Os ataques à fé cristã são, sobretudo, direcionados às doutrinas cristãs, que, por sua vez, interferem na mentalidade e na visão de mundo, ou cosmovisão, como queira chamar, do cristão. Os ataques à fé cristã são, primeiramente, e são, sobretudo, ataques às doutrinas cristãs. Veja, o diabo, ele primeiro tenta fazer com que a gente compreenda as coisas de forma diferente da palavra de Deus. E uma vez compreendendo as coisas da forma divergente, da forma diferente da palavra de Deus, a nossa fé vai desmoronar. Por isso é importante estarmos firmados na palavra. Por isso é importante crescermos na palavra. Você, por certo, já ouviu falar dos gnósticos e de outras heresias que atacaram, vez após vez, a fé cristã. Mas eles se firmaram e venceram todas essas heresias. Os pais da igreja e a própria igreja venceu porque estavam firmados na palavra. Veja, eu não estou dizendo, queridos, que nós não podemos sentir o consolo da parte de Deus, o gozo da parte de Deus. Não sei se você percebeu, mas enquanto eu estava louvando aqui o Senhor, a voz estava embargada, sentindo as afeições espirituais e expressão de amor que eu amo o meu Senhor. Muito amo o meu Senhor, porque Ele muito me perdoou. Uma má doutrina é fruto de uma má compreensão do Evangelho. E uma má compreensão do Evangelho produz uma mentalidade e uma cosmovisão desconforme com os ensinamentos de Jesus. Uma má compreensão do Evangelho, inevitavelmente, eu repito, inevitavelmente, vai interferir nas obras das nossas mãos. Se você compreender a palavra de Deus de forma errada, esta má compreensão será expressa nas suas atitudes, naquilo que você faz, nas suas escolhas, porque simplesmente há uma má compreensão. Percebe como é importante a compreensão adequada da palavra de Deus? Como é importante os estudos da palavra de Deus? Como é importante os cultos de estudo da palavra de Deus? O culto de doutrina, o culto de escola bíblica, eu ouso dizer que para o crente, o culto de doutrina e o culto de escola bíblica é mais importante do que o culto solene. Aqui, você normalmente escuta a mensagem, diz a mensagem foi a bênção, e amanhã você não lembra nada da mensagem. Mas na escola bíblica, como a gente dá oportunidade para vocês falarem, perguntarem, e a gente indaga e vocês participam, acaba que o aprendizado é maior, é mais consolidado.
A melhor forma de estarmos preparados para os ataques do maligno é crescermos, sobretudo no conhecimento da palavra de Deus. Crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu não falo conhecimento meramente intelectual. Eu quero registrar isso aqui. Que nós não estamos falando simplesmente de um conhecimento intelectual. Saber os versículos de cor. Certo? Ficar recitando versículos. Não é isso. Mas é o conhecimento tanto intelectual quanto afetivo, prático. É um conhecimento que é compreendido com a mente, é aceito no coração e é expresso com as mãos. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está querendo nos dizer com a expressão sejam sóbrios? O que ele está querendo dizer aqui? Sejam sóbrios. Ora, ser sóbrio significa dizer não se distrair, não andar como um embriagado. E isto é o que muitas pessoas, muitos cristãos têm andado. Andado como se estivessem embriagados com as coisas desta vida, buscando as distrações deste mundo. Repito, eu não sou contra que você faça que Deus abra portas para você, que você compre sua casa, seu carro, que você faça viagens, que Deus te abençoe, que você cresça. Eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu oro para que Deus abra as comportas do céu e abençoe o seu povo. Mas isso não pode nos distrair. O nosso foco não é isto. O nosso foco são as mansões celestiais. O nosso foco é viver para aquele que nos transportou das trevas para a luz. Deixe-me dizer o que significa, ou melhor dizendo, o que não significa sobriedade cristã. Não é sobriedade cristã, repito, não é a mera atenção aos fatos e supostos cumprimentos de profecias escatológicas. Isto não é sobriedade cristã. Ficar vendo as coisas do mundo, os acontecimentos, e achar que estes acontecimentos são cumprimentos de profecia, e ainda que sejam, isto não é sobriedade cristã. Ou talvez a mera abstenção de prazeres mundanos também não é sobriedade cristã. Eu conheço um monte de pessoas que não se entregam à devassidão, não se entregam aos prazeres deste mundo, mas não possuem esta sobriedade que Pedro está falando aqui. Esta sobriedade é uma sobriedade que está firmada na esperança da volta de Cristo Jesus. O pau está cantando, o mundo desabando, e o crente diz: ele voltará. Ele virá buscar a sua igreja. Tudo será julgado por ele. Isto é sobriedade cristã. Está relacionada com a segunda vinda do nosso Senhor. E a palavra para a graça, aqui estamos firmados, colocando essa graça, significa o prazer em favor de, em prazer de, em amor de forma que quando Pedro diz, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus, ele está dizendo, coloquem esta sobriedade na esperança, em amor de, coloquem o seu prazer na vinda de Cristo Jesus, coloquem a esperança da vida de vocês na segunda vinda de Cristo Jesus. Assim, meus queridos, a verdadeira sobriedade cristã consiste em colocar nossa esperança e nosso prazer na gloriosa vinda de Cristo Jesus. Qual é a coisa que é tida como mais certa para a humanidade? A morte. Mas deixe-me dizer para você, nem a morte é certa, tão certa, melhor dizendo, quanto a vinda do Senhor Jesus. Quando ele vier, muitos não passarão pela morte. O apóstolo Paulo diz: eis que eu lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados.
Este é o maior conforto para um coração atribulado e para uma alma abatida, pois, como nos diz João, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. A segunda vinda de Jesus é o maior consolo para um coração atribulado, para um crente que passa por perrengues e dificuldades. Tão certo como o sol se levanta e se põe, ele virá e não tardará. Coloquem a esperança de vocês nisto, e jamais será frustrada. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Versos 14 a 16. Os maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra para desejo aqui é uma derivação de epitomia e significa anelo, anseio, desejo ativo pelo que é proibido. Desejo ativo pelo que é proibido. Luxúria, por exemplo, indicando não só um mero desejo, mas uma atitude movida pelo desejo, que busca a satisfação naquilo. Não é o mero desejo de pecar, é o desejo de pecar aliado com o caminhar para pecar, a prática do pecado. O desejo que está no coração, mas que se concretiza com as mãos. Como o Senhor Jesus nos ensinou: se as tuas mãos te levam a pecar, se tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta. Se o olho te fizer pecar, arranca fora. Claro, e tudo isto você sabe que é uma metáfora. Né? Não quero ninguém manco, ninguém aleijado, ninguém arrancando o olho aqui na igreja. Tudo isto é uma metáfora. Mas o que ele está dizendo é: controle os desejos que te levam à pecaminosidade. Os desejos podem moldar nossa maneira de viver se dermos demasiada importância a eles. Pois quem tem sede deseja beber, e quem tem fome deseja comer. Mas a Escritura nos diz: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, nós temos desejos no nosso coração, e eu poderia fazer uma mensagem, passar uma mensagem só sobre essa questão dos desejos e o combate a esses desejos. Mas de forma resumida, nós temos desejos que são imorais, mas também temos desejos que são amorais, que não ferem a moralidade. Certo? Um problema maior não são, melhor dizendo, os desejos imorais, mas, sobretudo, os desejos amorais. Os desejos imorais, de luxúria, de devassidão, são muito claros que são imorais. E o crente consegue identificar muito bem isso. Certo? Ou não consegue? Penso que conseguimos. Né? Então, os desejos imorais, eles saltam aos nossos olhos. Nós conseguimos identificar muito bem, mas os desejos amorais, que não são nem imoral, nem moral. Por exemplo, a fome. A fome é um desejo amoral.
Mas se dermos vazão à fome, estaremos pecando. Entende? Eu não aguento ficar sem comer. Vala-me Deus. Tem gente que, se chegar meio-dia não almoçar, quer dar na mulher, quer quebrar as coisas dentro de casa. Misericórdia. Nós precisamos aprender, sobretudo, controlar esses desejos amorais. Entende? Percebe? Os imorais a gente consegue identificar de cara. Logo de cara, quando olha para eles. Mas os amorais, se nós dermos vazão, nós seremos controlados por ele. Então, você tem o desejo, por exemplo, de assistir a um filme, ou talvez acompanhar uma série na internet, não há problema algum. Mas se o seu desejo começa a ser para assistir filme após filme, série após série, queima Jesus. Queima Jesus. Ainda pior é dorama, né? Veja, não há, se for uma série normal, né? Eu não conheço essas séries coreanas, mas dizem que não tem imoralidade. Eu nunca assisti nenhuma delas. Dizem que não há imoralidade. É uma série bem bobinha, dizem, né? Ou estou enganado? Né? Mas essas coisas que não são imorais, veja, essas coisas que não são imorais podem nos afastar do Senhor. O Senhor contou uma parábola sobre isso. Ele disse que teve um rei, ou um senhor, a depender de onde você leia, ou em Mateus ou em Lucas, que estava para fazer um banquete. Ele convidou algumas pessoas para este banquete. Enviou os convites. Uns disseram: eu não posso ir ao banquete porque eu comprei uma propriedade e preciso olhar esta propriedade. Tem alguma coisa com comprar a propriedade? Alguma coisa errada em comprar? Tem alguma coisa errada em olhar esta propriedade? Não. Mas estava afastando as pessoas de Cristo. Outro disse: eu casei. Tem alguma coisa errada em casar? E nós vimos pela manhã hoje aqui, né, que Paulo, não vou dar spoiler, venha para a escola bíblica, certo? Não vou dar spoiler. Como Paulo ensina sobre a questão do casamento. Não há problema algum. Mas aquele casamento estava afastando aquela pessoa de Cristo. Outro disse: eu comprei alguns bois e preciso ver se os bois são bons mesmo. Então, comerciar, trabalhar, fazer as nossas coisas do dia a dia, são coisas amorais, que não necessariamente são imorais, mas podem nos afastar do Senhor. E quando a gente diz assim para o pastor, né? Pastor, estou trabalhando. Pronto, justificou tudo. Ele não veio para a escola bíblica, ele não veio para o culto porque ele estava trabalhando. Tudo está justificado. Por quê? Afinal de contas, estava trabalhando, precisa trazer o sustento para casa. Eu trabalhei ontem, trabalhei hoje o dia todo. Fiquei de plantão. Ora, o tempo todo olhando o celular, se ia ser acionado ou não. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deve buscar trazer o sustento para dentro de casa. A questão não é esta. A questão é que a gente tem que definir muito bem o que de fato é um valor eterno e o que de fato é um valor passageiro. E se você for guiado pelas coisas passageiras, você vai herdar coisas passageiras. Mas se você é guiado por valores eternos e escolhe coisas eternas, você herdará coisas eternas. E o seu coração vai estar onde? Em coisas eternas ou coisas passageiras? Penso que nas coisas eternas. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Veja, a conjunção adversativa colocada aqui como mais, possui a ideia de pelo contrário, claro, evidentemente.
Mas não só isso, ela introduz uma transição para um assunto principal. Todas as vezes que essa conjunção está colocada, ela não só está contrapondo o que foi dito anteriormente, mas ela está introduzindo um assunto que é maior, melhor, mais sublime, principal, certo? Então Pedro está introduzindo aqui algo mais excelente do que os anseios e necessidades do coração, bem como a própria renúncia aos prazeres desta vida. Ele está introduzindo o conceito de santidade. E tem gente que pensa que a santidade é algo chato, é algo que não traz prazer, que é algo monótono. Muito pelo contrário. Uma vida de santidade é uma vida de privilégios. Uma vida de santidade é uma vida de gozo. Veja, em Apocalipse, há uma passagem que diz assim, que os homens procurarão a morte desesperadamente. Se ocultarão nas cavernas, dizendo, esconda-nos da ira do Cordeiro. E dirão aos montes, caiam sobre nós, ansiando a morte e tentando se esconder da ira do Cordeiro. Eu não sei se estamos vivendo exatamente este momento. Mas se não estamos vivendo este momento, estamos vivendo uma prévia deste momento. Porque nunca houve tantos suicídios na história como está acontecendo agora. Nunca houve tanta depressão como acontece nos dias atuais. E olha que nós, relativamente, temos uma vida melhor do que os antepassados. Eu disse para vocês que minha filha está enferma, Clarinha está dodói, mas a gente vai ali, compra um antibiótico, dá para ela, com 2, 3 dias está melhor. Há 100, 200 anos, quando não existiam antibióticos, sabe Deus quando aquela ia melhorar. Então nós temos uma vida relativamente melhor. Mas nunca se houve tanta depressão, tanto desejo pela morte, tanta futilidade pela vida. Porque não buscam a santidade. Porque não têm prazer na lei do Senhor. Porque não meditam na lei do Senhor dia e noite. Viver para Cristo, irmãos, não só traz calma a um coração atribulado, mas também um contentamento pleno em saber que se é amado por Deus e que a sua graça é o bastante para nós. Qual o maior consolo que pode ser dado ao coração do homem do que o consolo do próprio Deus? Ora, como o relacionamento com Deus poderia ser diferente para nós? Estar com Deus é mais sublime do que qualquer outra coisa. Portanto, viver para Cristo é experimentar a verdadeira alegria e desfrutar do contentamento genuíno. Levante sua cabeça. Você é servo do Senhor. Põe um sorriso nos lábios. Deus está no controle. Descanse em Deus. Se não há alegria no seu coração, diga, como o salmista disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Estamos vivendo, irmãos, um momento difícil para a igreja, claro que é, mas Deus está no controle. E se não estiver no controle, nós pereceríamos, mas tudo está debaixo do controle de Deus. A minha vida, a sua vida está debaixo do controle de Deus e a sua boa providência nos trouxe até aqui. Confiemos, pois, no Senhor. Todas as nossas necessidades e anseios perdem completamente o valor quando compreendemos que viemos dele, vivemos por ele e voltaremos para ele. Eu brinco dizendo que quando Jesus voltar, eu passo a escritura da minha casa para quem quiser ficar aqui. Perde todo o sentido, né? Quem quiser ficar aqui, fique. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se vocês reconhecem o grande temor
ou melhor, se vocês reconhecem o grande Deus como Pai e Juiz, vocês devem viver o tempo da sua peregrinação no temor do Senhor. Deus é Pai? Amém? Mas Ele é Juiz? É? Só dos de fora, né? Os da igreja não, Ele vai julgar não. Né? Só os de fora, só os do mundo Ele vai julgar. O julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa dele. Todos os bons cristãos se consideram peregrinos e estrangeiros neste mundo, como estrangeiros num país distante, passando a outro ao qual de fato pertencem. E nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o Salmo 39, ou Hebreus 11. Mas o tempo já nos pressiona. Todo o nosso tempo de peregrinação aqui deve ser vivido no temor do Senhor. Todo tempo no temor do Senhor. Certo? Quando é que deve haver temor no nosso coração por Deus? Todo o tempo. Todo o tempo. A consideração de Deus como juiz não é imprópria por aqueles que podem verdadeiramente chamá-lo de Pai. Eu o chamo de Pai. Penso que você também o chama de Pai. Mas considere-o também como juiz, como justo juiz que Ele é. E Ele julga sem acepção de pessoas. Verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia ou vã de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Tendo estimulado os leitores a andar no temor do Senhor, Pedro agora nos diz que Deus nos redimiu por uma forma muito sublime e maravilhosa, ou seja, pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue precioso daquele que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco, como cantamos aqui já, teve de ser derramado para expiar nossos incontáveis pecados. Por isso o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Viver de outra forma que não glorifique a Deus é não dar importância ao sacrifício cruento, sangrento do seu Filho amado. Hebreus 2, capítulo 2, versos 2 e 3, diz assim: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. O que o escritor está querendo dizer aqui é que nós não podemos ser negligentes nos nossos deveres espirituais. Pedro nos diz que esse cordeiro foi conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Veja, Pedro está nos dizendo que o sacrifício de Jesus é conhecido antes da criação do mundo, antes do cosmos ser criado. E aí perguntamos, conhecido por quem? O universo não havia sido criado ainda. E esse sacrifício já era conhecido. Mas conhecido por quem? Os anjos não haviam sido criados. Certamente, não é pelo homem, mas é pelo Deus Trino. Este sacrifício, conhecido antes da criação do mundo, decretado antes da criação do mundo, para nossa redenção. Antes
do decreto, eu ouso dizer que antes do decreto da criação, não só a criação, mas o decreto da criação, Deus primeiramente proferiu o decreto da salvação em Cristo Jesus. De como Jesus viria para nos salvar. O que já era conhecido por Deus era um mistério aos homens. E ainda permanece como um mistério para muitos, pois todo o conhecimento sobre a redenção através da vida do Messias não passava de uma sombra. Porém, quando Jesus veio, João declara, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui não está retratada meramente uma espécie de conhecimento prévio, mas o decreto divino de resgatar o homem muito antes da criação do mundo. Quando foi que Deus decretou que iria nos resgatar? Antes de nos formar, antes do mundo ser criado, antes de dizer haja luz, Ele já havia decretado a nossa eleição em Cristo Jesus. Percebe como Ele nos ama? Cristo Jesus nunca foi o plano B, para alguns que pensam, né? Deus criou o homem, aí o homem foi um projeto que deu na pedra, deu ruim, aí Deus trouxe o projeto de Jesus para contornar o problema do homem, não. Cristo veio para expressar o amor de Deus, o Pai, por toda a criação, pela minha vida e por sua vida. E o decreto da sua vinda foi proferido muito antes da criação. Veja o que Apocalipse, o que João disse, escrevendo no Apocalipse, capítulo 13. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele está falando de algumas pessoas que estavam adorando a besta, certo? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Permita-me dizer que o inferno é uma maneira de fazer prevalecer a justiça de Deus sobre os pecadores. Entretanto, a sabedoria de Deus determinou uma forma de o amor de Deus livrar-nos da ira de Deus, sem comprometer a justiça de Deus. É através do amor de Deus que somos livres da ira de Deus e a justiça de Deus, mesmo assim, é satisfeita. Para encerrarmos, eu quero trazer algumas aplicações práticas. A primeira delas, e talvez a mais importante, invista no conhecimento da palavra. Invista tempo no conhecimento da palavra. Eu não estou falando que você tem que ler muito texto, que você vai ler como eu, quando tinha uns 15, 16 anos, ganhei uma Bíblia, empolgado com a Bíblia, li, na primeira semana que me converti, li todo o Gênesis. Aliás, no primeiro dia, na primeira semana, eu já tinha lido praticamente todo o Pentateuco. Eu não estou dizendo para você fazer esse tipo de coisa, porque muita coisa que eu li eu não entendia, sendo bem honesto. Mas que você tem que investir tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês sabem que a minha correria do dia a dia, semana, vou para Recife, volto, trabalho aqui, trabalho em Recife, aí tem a questão da igreja e família e tudo mais, e as outras coisas que a gente precisa resolver. Às vezes a gente fica um tanto sufocado, sem tempo. Mas eu percebi que eu estava arrumando o tempo para ir para a academia. E com certa frequência, 3, 4 vezes por semana, às vezes 5 vezes por semana, eu me levantava 5 da manhã e já estava na academia. Porque era o tempo que eu tinha. E percebi que algumas vezes eu não devoltava esse mesmo tempo para buscar o Senhor. Então pensei comigo, eu estou fazendo coisas erradas. Não é certo o que eu estou fazendo. Eu estou colocando minha energia em coisas que virão perecer.
Por mais que eu cuide do corpo, por mais que eu me exercite, este corpo vai perecer. Vai ser ressuscitado, claro, não vou entrar nisso agora, mas vai perecer. Então, se eu vou me levantar cedo, que seja para glorificar o Senhor. Se eu estou sem tempo para as demais coisas, eu não posso não ter tempo para buscar o Senhor. E mudei completamente. Se eu me levanto de manhã cedo, e eu costumo me levantar muito cedo, a primeira coisa é buscar o Senhor, é fazer meu devocional, é ler a palavra de Deus, é ter um momento de oração. E a gente não pode ser diferente disso, irmão. Cultive uma esperança eterna, olhando para a eternidade. Não ponha seus desejos aqui, nesta terra, o seu tesouro neste mundo. Por mais que a gente ame os nossos filhos, eles também vão perecer, viu? Por mais que a gente ame os nossos filhos, eles irão perecer. E precisam da graça de Deus. Busque a santidade ativamente. Assim como ele fez o contraponto, falando a respeito das pessoas que desejavam ativamente a concupiscência, a imoralidade, nós devemos buscar ativamente a santidade. O que significa buscar ativamente? Significa que você vai deixar de dizer, eu sei, pastor, que preciso melhorar, mas aí você diz outras coisas. Eu sei que preciso orar mais. Eu sei que preciso, mas eu não consigo, mas eu não vou, mas eu não tenho tempo. Você vai deixar de dizer isso e vai dizer, custe o que custar, eu vou buscar o Senhor. Você vai ficar sem tempo? Provavelmente. O diabo vai lutar mais contra você? Eu não tenho dúvida. Né? Então, o irmão chegou aqui na igreja agora há pouco, o capiroto já foi lá, meteu um incêndio. Não foi assim? É luta. É luta, irmão. Mas nós não estamos buscando uma herança material. Uma coisa que perece aqui na vida, nesta vida. Viva com temor reverente ao Senhor. Onde você for, tenha o temor de Deus no seu coração. O tempo todo. Pois o tempo todo Deus está nos contemplando, está nos vendo. Valorize o sacrifício de Cristo Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo, para nos resgatar da nossa maneira vã de viver. Adote uma mentalidade de peregrino, ou seja, o peregrino não acumula bens para si em sua peregrinação, ele só tem o necessário. Certo? Quando a gente vai viajar para um lugar, a gente leva tudo, a casa, tem gente que tenta fazer isso mesmo, né? Vai com tanta mala que misericórdia. Teve um cabra que foi lá para o congresso de homem que eu estranhei, pensei que estava levando a família completa. Ele levou uma mala que era, sem brincadeira, acho que desse tamanho. Um trambolho assim. Quando vi uma mala, ele deve ter vindo com a esposa. Ela vai ficar em algum canto aí, não é possível não. Mas o peregrino, ele anda com o mínimo necessário. O peregrino, ele anda com o mínimo necessário. A nossa bagagem aqui neste mundo deve ser o mínimo necessário. Senhor Jesus, eu quero te louvar por tua graça em nossas vidas, te bendizer pelo amor e pela graça que nos foram dados. Sei que o Senhor nos amou antes da criação do mundo. E que o Senhor, antes da criação do mundo, já estava destinado a morrer naquela cruz, expressando o amor de Deus, o Pai, em nosso favor. Tu, Senhor, tens visto como a tua igreja tem andado. Talvez pensando em se firmar em coisas neste mundo, fitar os olhos para o aqui e o agora, ou se distrair tanto com as bênçãos quanto com as adversidades. Que os nossos olhos não se distraiam sobre maneira alguma. Antes contemplemos o Senhor. Olhai para Ele e serais curados. Ao
olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Prossigamos para o alvo. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.